A lei de Deus é eterna. A lei de Deus sempre existiu. Antes de Gênesis 1:1, a lei já existia. A lei já existia. E a lei de Deus possui alguns princípios básicos. O que é a lei de Deus? O que é essa lei que sempre existiu? A lei de Deus, ela se baseia em 3 princípios, 3 pilares, vamos dizer assim. O primeiro é amar a Deus e amar ao bem. O ser humano tem que amar a Deus e o ser humano tem que amar o que é bom, amar o que é certo. Segundo, o ser humano deve servir a Deus em justiça. Devemos amar a Deus, devemos servir a Deus em justiça e devemos o quê? Terceiro pilar da lei, cuidar, administrar a criação de Deus. Isso é muito claro no Gênesis. Então a lei de Deus, essa lei que é eterna, ela se baseia nesses 3 princípios: amar a Deus, reconhecê-lo como Criador Supremo, amar ao bem, amar o que é bom, amar ao próximo, posso fazer uma extensão aí. Segundo, servir a Deus da forma correta em justiça. E terceiro, administrar, cuidar da criação de Deus, inclusive o seu corpo. Então a lei de Deus se baseia nesses 3 pilares. Para que você possa cumprir essa lei, para que você possa aplicar esses princípios eternos, Deus deu mandamentos. Os mandamentos existem para que você possa aplicar esses pilares da lei eterna no seu dia a dia, na sua família, na sua sociedade. Mandamentos estão sujeitos ao fator tempo, mandamentos estão sujeitos ao fator lugar. O princípio que Deus quer que você tenha com o mandamento é eterno. Ele é atemporal, ele independe da época ou do lugar. Mas o mandamento em si, ele flui, ele se adapta de acordo com o tempo ou de acordo com o lugar. Assim você tem que ler a Torá. Porque os mandamentos que nós lemos na palavra de Deus, eles estão sujeitos também a esses fatores, tempo e lugar. Os princípios são eternos, mas o mandamento em si depende. Exemplo, nós temos vários mandamentos na Torá que dependem, para serem cumpridos, dependem do fator espaço, templo. O templo em Jerusalém depende do espaço geográfico do templo. Só podem ser cumpridos no templo. Exemplos de mandamentos que só podem ser guardados se tivesse um templo em Jerusalém novamente. As festas, todas as festas de Israel, todas as festas de Deus, o mandamento em si, incidem o quê? Requerem que o sujeito vá ao templo. São festas de peregrinação. Peregrinação aonde? Jerusalém. Ou na época do tabernáculo, onde estava o tabernáculo. Então esses mandamentos só podem ser cumpridos, eu falo aqui, né? O mandamento, a mitzvah do dízimo, exige você ter não só um templo, mas exige ter quem lá no templo oficiando? Um sacerdote. Exemplos, por exemplo, de juízo e penalidades. São também sujeitos a tempo e espaço, porque esses mandamentos foram dados num contexto onde não existiam cortes de justiça. O mundo estava para lá de Bagdá, meu irmão. O mundo era bárbaro. Os advogados estudam na faculdade o direito romano como sendo as origens do direito. Eu falo, olha, quando os romanos estavam subindo em árvores, Israel já tinha um sistema judiciário completo. Mas por outras razões não estudam muito a Torá. Mas a Torá é fantástica. Você lê aqui a Torá, você vê um sistema de leis, um sistema indenizatório, que é o que nós vamos ver hoje.
para fazer justiça, numa época onde a humanidade não tinha cor, você não tinha direitos universais, pessoal. Igualdade, fraternidade, não existia isso. Então Deus teve que estipular um sistema que funcionasse, que impedisse o povo de cair na anarquia. Por isso você vai ver, às vezes, muitos juízos sumários. Foi pego nos filhos de Israel um filho amaldiçoando o próprio pai, amaldiçoando a Deus, tem até o caso na Torá, nessa porção. Vai ser apedrejado. Não pode deixar passar uma gravidade, uma falta tão grave como essa. As leis, por exemplo, de purificação da mulher, as leis de Nidá. Foram mandamentos que foram dados numa época onde não existia água corrente, onde não existia papel, onde não existia absorvente. Você imagine uma mulher no deserto, 50 graus durante o dia, 10 graus à noite, caminhando no deserto, aquele tanto de gente, a mulher com seu fluxo menstrual, olha que coisa horrorosa. E aquele fluxo, hoje sabemos que há impurezas, há ali uma certa contaminação biológica, e se Deus não tivesse estabelecido aquele rigor da mulher realmente se afastar da comunidade, da mulher não tocar em nada nesse período, o que ia acontecer se não tivesse leis desse naipe? A mulher o povo ia morrer de doenças. Hoje, a sociedade mudou. A sociedade está com um desenvolvimento tecnológico muito grande. O princípio da lei de purificação é eterno, ainda vale. A mulher não pode se contaminar durante esse período. O princípio ainda vale. Hoje pode existir absorvente, pode existir muitas outras coisas, mas o princípio é igual. Qual é o princípio? Eu tenho que me manter o quê? Eu tenho que manter aquilo comigo, eu não posso contaminar as coisas com aquilo. Então, hoje você tem água encanada, né? Você pode lavar as mãos, você pode fazer asepsia constantemente, naquela época não havia isso. Mas a pureza, a purificação ainda vale para os dias de hoje. Você não pode ter relação com sua esposa nesses dias, aquilo é impuro. A mulher tem que se preservar naqueles dias. Este princípio é eterno. Quem está entendendo aí? Porque senão você vai ler a Torá com a mente retrógrada. Você vai falar assim, isso aqui não pode servir para mim hoje, como é que eu vou ficar fora da minha casa 7 dias sem encostar a mão no meu marido nem na minha cama? Você está com uma mente retrógrada, você não está entendendo a lei de Deus. A lei de Deus, ela se aplica nos dias de hoje, mas você tem que aplicá-la. Vamos dar um outro exemplo que você vai entender melhor. Por exemplo, as leis de trânsito, as leis de limite de velocidade, aliás. As leis de limite de velocidade. Qual é o princípio por detrás desta lei de limitar a velocidade de um carro? Qual é o princípio? Participem, por favor. Prevenir acidente, o que mais? Preservar a vida. Não é esse o princípio de determinar um limite de velocidade na estrada? Evitar que você se acidente? Então, a preservação da vida, ok? Na década de 50, quando meu pai era garoto, quando o pai dele, o meu avô, ia com a família para Sete Lagoas, havia limites de velocidade. O limite naquela época era 50 km, 55 km por hora era o limite. Por quê? Os carros da época, muito pesados, pouco aerodinâmicos, né? Sem estabilidade, o freio sem sistemas de ABS, né? Sem sistema de direção eletrônica, não tinha direção hidráulica, né? Então, tinha que limitar a velocidade do carro para preservar a vida do motorista. 55 km por hora. A estrada não era também, né, lá grandes coisas, a tecnologia de asfalto não era muito aprimorada, não tinha muita angulação nas curvas, então tinha que limitar 55. E hoje, em 2016, se você vai, por exemplo, para Lagoa Santa, né, pega a MG10 e vai para Lagoa Santa, qual que é o mínimo da velocidade que você tem que, o máximo da velocidade, né, o limite de velocidade? 110. Espera aí, a lei mudou? Não, a lei não mudou. O princípio é o mesmo, preservação da vida. O que mudou? O mandamento. O mandamento se adapta para que a lei possa ser preservada e guardada.
O princípio, a lei é a mesma, preservar a vida. O mandamento se adaptou, o mandamento não pode ficar 60 anos atrasado. O mandamento teve que se adaptar. Não, hoje os carros têm aerodinâmica, hoje tem sistema de direção, hoje tem ABS, hoje as rodovias foram planejadas, né, calculando angulação, força tangencial. Então, sim, um carro pode ir a 110 km e mesmo assim o motorista está seguro dirigindo. Aí, ó. Esse é um clássico exemplo de você estudar uma lei contextualizando-a. Assim é a Torá. Então, quando você vê lá, né, igual eu dei esse exemplo, o adúltero e a adúltera vão morrer, essa alma vai ser extirpada de Israel. Existem adúlteros e adúlteras hoje em dia? Você vai o quê? Você vai matá-los? Você vai apedrejá-los? Não. Mas o princípio da lei continua valendo até hoje. Porque o adúltero e a adúltera que não se arrependem em Deus, há morte. Uma morte espiritual, há morte de propósitos, há um desvio no destino que a pessoa tinha que seguir. Há uma morte, uma quebra. Então, o princípio é o mesmo. Então você não deve adulterar hoje, mesmo que ninguém vá te apedrejar, mas você não deve adulterar hoje, porque assim como naqueles dias, também há morte. Se você cometer um pecado como esse. Também há uma falta contra o seu cônjuge. Também há uma gravidade que você estabelece, você quebra uma aliança. A aliança era quebrada lá atrás, assim como é quebrada hoje. Mas hoje você tem o quê? Você tem tribunais de justiça, você tem um sistema judiciário aprimorado. A sociedade consegue lidar com todo esse sistema de crime, de punição, de indenização. Eu quero que vocês entendam isso. O princípio da lei é eterno. E há mandamentos que são também eternos, eles não precisam ser adaptados. Exemplo, vamos lá, tem mandamentos que têm que ser adaptados, né, para que nós possamos guardá-los hoje. E mandamentos que, da mesma forma como valiam lá, eram aplicados lá, podem ser aplicados hoje. O que vocês acham? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não prestar falso testemunho. São mandamentos Shabat. O Shabat é uma lei eterna. Olha só, o Shabat é lei. Mas os mandamentos dados para que você guarde o Shabat de forma correta são adaptáveis. Não acenderás fogo no Shabat. É lógico, você há 3.500 anos para acender um fogo, demorava umas 3, 4 horas trabalhando. Sinceramente, eu acho que adaptar os mandamentos é a forma mais lógica e sincera e honesta de você guardar o mandamento de Deus. Porque eu acender hoje uma luz, eu não estou acendendo um fogo. Eu não estou tendo aquele trabalho todo. Então, os mandamentos, eu estou dando um exemplo simplório, eu sei que isso é questionável, né? Tem várias opiniões sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que os mandamentos devem ser adaptáveis, para que você guarde o princípio deles, que é eterno. Se você não lê a Torá assim, você vai lê-la como um documento totalmente inaplicável. Você não consegue aplicar nada daquilo. Tá? Então tem que guardar. Tem que guardar.